Então, continuando o vídeo novamente. Então, os dias de hoje aí, tem muito homem de Deus, bem verdade. Só se eles fossem perseguidos que nem Elias foi, só se eles não desistiram dos caminhos do Senhor, é poucos que ia ficar de pé, entendeu? Porque hoje não estou julgando ninguém, o julgamento só pertence àquele Criador dos céus e da terra. Muitos hoje pregam pelo amor do dinheiro, entendeu? Não prega pelo amor às almas não, entendeu? Elias, ele foi um profeta de Cristo, louvado seja Deus. Ele sofreu sendo perseguido pela rainha Jezabel, que era a mulher do rei Acabe. Então ele ficou na caverna ali, quando o rio Jordão secou. A Bíblia fala, louvado seja Deus, Deus foi e falou com ele. Ele deitou na caverna ali, né? E o anjo chegou ali, Elias, se levante. Se você ficar aí, você vai acabar morrendo de sede e de fome, né? De fome não poderia morrer não, porque o corvo estava levando alimento para ele, entende? Mas quando o rio Jordão havia secado, que Elias profetizou que ia ficar 3 anos e meio sem chover na terra. Mas por que isso? Porque a rainha Jezabel tinha matado 124 profetas de Cristo, só tinha sobrado Elias. Então o único era Elias. Então a rainha Jezabel queria matar Elias, e Elias surgiu para as cavernas. Então aí Deus permitiu que Elias profetizasse, e Deus cumpriu a palavra do profeta Elias. Ficou 3 anos e meio sem chover, o rio secou, o rio Jordão secou, louvado seja Deus. E Deus ali fala com Elias: Elias, vai até a casa de uma mulher chamada Sarepe, até a cidade de Sarepe, não faz memória. Lá tem uma viúva, louvado seja Deus, que tem um filho. Ela vai alimentar com água e comida. Quando Elias chega na casa dessa viúva, louvado seja Deus, ele pede ali para hospedar ali comida e bebida. Aí a mulher diz: Senhor, eu só tenho aqui um pouco de farinha, se não for a memória, azeite, para fazer e comer. Só tenho aqui um pouco de azeite e farinha para eu comer. Vou fazer para meu filho comer e nós deitar e morrer, ou eu e meu filho comer e morrer. Aí Elias: não, me deu o pouco que tem. Aí Elias comeu junto, mas a viúva e o filho, louvado seja Deus. Depois ele ficou por um período de tempo ali, e certo dia ele multiplicou também o azeite e a farinha, foi, tá lá na Bíblia. Aí o filho da viúva faleceu, aquele jovem, né? Louvado seja Deus. Então ali a Bíblia fala que a viúva clamou a Elias para que ele ressuscitasse o filho dela, né? E a Bíblia fala que Elias deitou sobre o corpo da criança, né? A criança tinha falecido, e Elias conversa com Deus ali, e para a glória de Deus a criança foi ressuscitada, né? Então esse Deus é fiel e verdadeiro. Aí depois Elias resolve ir um encontro do rei Acabe, e ele teve um desafio entre o rei Acabe e Elias e a rainha Jezabel. E o rei Acabe, eu creio que começou a clamar, porque não tinha mais água no campo, não tinha mais alimento, louvado seja Deus. E ali os profetas de Abaal, né, que era da rainha Jezabel, eles fizeram um altar, botaram que seja um boi, né, e fizeram o sacrifício lá no altar deles. E o propósito dele com Elias era para que os falsos profetas fizessem fogo, queimar aquele sacrifício deles. E ele chama para o Baal de dia, noite, se cortava, clamava nada de Baal. Elias: agora eu vou fazer meu sacrifício. A Bíblia fala que Elias levantou um altar ali naquele deserto e sacrificou um animal ali no altar, e botou ali água ao redor do sacrifício, e botou que seja a lenha, né, em cima ali daquele animal para ser sacrificado. O animal já estava morto, já, entenda. E aí Elias clamou a Deus.
Deus mandou fogo do céu, o sacrifício de Elias foi queimado. E o de Baal não foram, entendeu? Elias, cadê Baal? Sem chama pro Baal, ele tá dormindo, ele tá viajando. Aí depois Elias foi e matou todos aqueles homens que serviam a Baal, entendeu? Ele matou todos, se não for a memória. E aí Elias profetizou que a rainha Jezabel ia ser comida por cães. Cães significa cachorro. Então a Bíblia fala que no palácio a rainha Jezabel estava sentada na janela do palácio. E ali ela cai para trás. Quando ele cai no chão, ela cai morta. E os cães vêm e comem a carne dela e o corpo. Aí para o corpo não ficar na superfície, que ela era a rainha, mandaram enterrar o corpo da rainha Jezabel. Mas os cães comeu o corpo dela todo. Porque ela era muito mal, entendeu? Então as pessoas mal, meus irmãos, para elas só acontece coisas ruins na vida delas. Você vê, o profeta profetizou, o profeta Elias profetizou que a rainha Jezabel ia ser comida por cães. E depois, Elias também profetizou também que Deus ia levantar um homem chamado Jeú. Louvado seja Deus. Deus levantou Jeú e enviou um profeta e Deus enviou o profeta e esse profeta ungiu Jeú como rei. Então Jeú, ele fez uma assembleia, louvado seja Deus, e todas aquelas pessoas que serviam os deus de Baal, que serviam imagens, pagões, essas coisas aí, sacrificavam seus filhos pelas imagens. Aí o Jeú, ele fez uma assembleia e se passando que fosse um deles, né? Se passando que fosse um adorador de Baal. E aí só que Jeú era cristão, entendeu? Ele foi ungido como rei e ele foi profetizado por Elias, que ele ia ser ungido como rei e ele ia fazer justiça, né? Então ali a Bíblia fala, né, que a espada de Deus ali cai sobre aqueles povo que serve a Baal. Aí Jeú fez uma assembleia, reuniu todos, fechou a casa, fechou as portas das casas e matou todos que serviam a Baal. Aí não sobrou um. E o rei Acabe, ele morreu também a espada também. Todos morreram. Toda descendente do rei Acabe, está lá na Bíblia, eu já li, louvado seja Deus. Todos que serviam a Baal foram mortos à espada. Porque foi o Deus vivo que permitiu que eles fossem mortos, entendeu? Porque eles serviam os deuses pagãos. Então naquele tempo, meus irmãos, era olho por olho, dente por dente. O mesmo Deus que fazia justiça lá no passado, ele também faz no presente. As pessoas não pensam que se você, aleluia, fazer as coisas aqui, passa desapercebido não, entendeu? Se Deus é poderoso e tremendo, e quando a conta chega recheada. Deus é Deus. Eu estou falando aqui, não é desafiando ninguém, jamais. Estou dizendo o que está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia é uma palavra profética, louvado seja Deus. Não brinque com Deus, porque o inimigo nosso é o diabo. E hoje as pessoas tá sendo contra a criação de Deus. Nós tem que ser inimigo do diabo, não ser contra nossos irmãos da terra, não. Que nem lá naquele país lá da Nigéria lá. Aqueles terroristas lá, tirando a vida dos cristãos, rapaz. Aquilo era para os Estados Unidos entrar ali com força total e destruir todos aqueles terroristas. Entendeu? Porque assim, eu vou trazer uma palavra aqui que quem for espiritual vai entender. Todos os reis da terra, o próprio Salomão, Davi, foram inspirados por Deus. Ele seguiu os mandamentos e a lei de Cristo, entendeu? Então, ele derrotava aqueles que eram inimigos deles, entendeu? Então, um presidente, todo presidente, né, de um país, ele tem que ter uma Bíblia, porque a Bíblia, ele lendo, ele vai entender o que é certo e o que é errado, entendeu? E ele serviu o Deus vivo e fazer a justiça pelo errado, não ficar pelo errado, tem que estar pelo certo. Porque se Deus escolhe um homem como um presidente, que lá no passado era rei, hoje aqui no presente é presidente, né? Mas continua sendo rei. E ele fazer do jeito que ele quer e não seguir as normas da lei de Deus, ele vai pagar quando ele morrer, ele vai ser julgado por tudo que ele cometeu, entendeu? E lá na Nigéria deve ter um presidente, né, que governa lá aquele país.
Então esses terroristas lá matam os cristãos, né? É criança, é idoso, é idosa, entendeu? Ninguém escapa, entendeu? Da matança, entendeu? Então somos perversos sanguinários. Isso era para os Estados Unidos entrar com força total e aniquilar todos eles, entendeu? E não tem direito de negócio de direitos humanos não, porque tem que defender o que é certo, o que é errado tem que desaparecer. Como é que uns caras desses aí tiram a vida de crianças, idosos, né? Estrupam mulheres, faz todas as coisas má, entendeu? É por isso que, pra quem não entende, aqui na Terra às vezes tem muitas coisas que acontecem, justiça sendo feita assim, é a mão de Deus, Deus permitindo o julgamento sobre aquelas pessoas ali, entendeu? Que faz muitas coisas ruins. E as coisas acontecem tudo determinado por Deus. Quando Deus quer, Ele pode falar o coração do homem e mandar fazer aquilo ali. Ele tem o poder, tem a ordem e manda fazer e não dá nada. Defendendo a população, defendendo a população que é pessoas boas, entendeu? Pessoas de família. Porque eu não sei se todo presidente ele lê a Bíblia, mas eu acho que um dos presidentes aí que deve ler a Bíblia e entender é o Trump lá dos Estados Unidos. Aquele homem ali, com certeza, ele tem inspiração por Deus, ele é inspirado por Deus, porque ele faz justiça mesmo, entendeu? Então todos os países eram para ser desse jeito. Camarada pintou o certo, errou, ele tem que pagar pelo preço dele, pelo erro dele, entendeu? Porque assim, se o homem ele passa a mão pela cabeça do homem aqui, lá no céu é diferente. Lá o Criador não passa a mão pela cabeça de ninguém não. Se você errou aqui, você vai pagar pelo seu erro aqui. E lá também. Aquele outro também lá da Coreia do Norte, aquele chinesinho baixinho, é outro também que é ruim também, né? Tem um coração mau. O cara daquele ali, ele deitou, ele levantou, porque Deus deu a vida a ele, o fogo, né? Mas se Deus põe as mãos sobre ele, Pai, ele cai sobre a... Eu não desejo isso nem pra ele nem pra ninguém, mas se ele cair sobre a enfermidade, o império dele cai por terra, entendeu? Ele não é nada. Ele governa aquele império lá da Coreia do Norte, mas se Deus colocar a mão nele pelas coisas ruins que ele tem cometido no país dele, se Deus botar a mão nele, ele não é nada, o império dele, a ruína cai, entendeu? O homem mais que o rei do Egito, que todos os países temiam e Deus destruiu, entendeu? Então aquele baixinho lá da Coreia do Norte ele não é nada, só basta Deus virar as costas para ele morre. Ele no Salmo fala, quando Deus vira as costas para o homem, ele morre, entendeu? Então quem deu a vida foi Deus, só Deus pode tirar. E aquele cara, ele persegue também os cristãos lá na Coreia do Norte, né? Ele não é nada, ele é um ateu, entendeu? Mas eu acho que, louvado seja Deus, esses países que os cristãos são perseguidos, é um cumprimento da palavra de Deus, né? Mas tudo há tempo para todas as coisas, abaixo do céu, acima do céu e abaixo da terra. Mas quando Deus chegar a resolver tirar esses aí que perseguem os cristãos, eles vão virar folha seca, né? Vão desaparecer da face da terra. Porque só basta Deus virar as costas, o império da Coreia do Norte cai, entendeu? Deus ele levanta quem ele quer. Deus dá o poder ao homem. Deus dá o poder ao homem para governar. Mas se o homem não saber governar o poder, fazendo bem, Deus tira ele da terra, entendeu? Hoje tem muitas pessoas zombadores, louvado seja Deus, que eu já vi mensagens assim, pessoas zombando da mensagem de Deus, que não crê, que não sei o que. No dia de Noé era desse jeito também, as pessoas zombavam. E todos eles estão debaixo do chão, entendeu? Debaixo das águas, né? Desceram a mansão dos mortos, né?
todos eles foram engolidos por baleias, por tubarões, né? Peixes gigantes devorados, né? Que nem o Leviatã, que habita no mar, nas profundezas do mar. O Leviatã é uma das feras mais braba que tem no mar. O primeiro era 2 Leviatã, tá lá na Bíblia. Um quando Deus abriu o mar vermelho, que Moisés bateu o cajado na rocha, que o mar se abriu, um foi morto, né? E só ficou um, para no tempo determinado por Deus também ele ser destruído. Então essas pessoas que brincam com Deus, ateu que não acredita em Deus, só basta Deus virar as costas, ele cai. E o espírito dele segue para Deus para ser julgado e condenado. Aliás, assim, quem não crê em Deus já está condenado, né? Já está condenado. A condenação, meus irmãos, é a destruição do espírito, entendeu? Aquele espírito não vai viver novamente mais não. Só tem essa vida aqui. Se no momento do último suspiro, se dá tempo, que não dá, ele se arrepender, ele pode ser salvo. Pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão a Deus que não acreditava em Deus, não acreditava na existência de Deus, ele pode ser salvo, mas a morte não dá tempo, não dá chance para ninguém se arrepender não. O arrependimento é quando você tem saúde, tem vida, tem força, entendeu? Porque assim, vou trazer uma palavra aqui espiritual que vocês vão entender. Aqui é um corpo, eu estou aqui em cima da bike, né? Eu sou uma alma, louvado seja Deus. O fogo de vida está dentro de mim. Então o que me dá força é essa matéria aqui? Não, é o espírito, entendeu? É o espírito que me dá força para eu pedalar, andar, trabalhar, mover as mãos, mover os pés, mover os olhos, olhar, entendeu? Então é o espírito de vida que está dentro de mim, entendeu? Então quando a pessoa morre, o sangue, a carne e os ossos ficam na terra. Só o espírito, né, que é o fogo de vida, que retorna para Deus. Mas esses que fazem muitas perversidades na face da terra, o espírito sai do corpo, né, e retorna para Deus, e ali é destruído. Não vai ter outra vida após da morte, entendeu? Porque não crê. Mas para quem não crê, entenda. Agora quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Você sabe que o mesmo Deus que criou, ele também pode destruir. Você acha que Deus vai querer? Pega a visão de águia aí, viu? Essa palavra é para quem é ateu. Você acha que Deus vai querer no céu, ou na nova terra, vamos dizer na nova terra, ou que seja no céu, uma pessoa que viveu aqui, que não crê na existência de nada que Deus criou? Como essa pessoa vai morar na nova Jerusalém, na nova terra, que não tem sangue derramado, não tem pecado, não tem nada? Não vai, entendeu? Só vai para aqueles que crê. É igualmente a fé. Uma pessoa está enferma e aquela pessoa pede uma oração. Aí eu vou lá e faço uma oração naquela pessoa. Louvado seja Deus. Se ela crê em Deus, a fé que ela tem, ela é curada. Quem cura eu? Não. É o poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida. Pela minha fé e pela fé da pessoa, Deus faz ali o mover, remove ali as enfermidades, restaura aquele corpo que está enfermo e o corpo passa a ser um corpo assim, com saúde, entendeu? Então é para quem tem fé. Hoje foi uma palavra que eu creio que Deus vai trabalhar nos corações. Bom dia. Deus vai trabalhar nos corações, como nem sempre tem trabalhado. Eu sei que a mudança só depende de Deus e das pessoas também. Porque assim, para Deus entrar, louvado seja na vida de alguém, as pessoas têm que abrir o coração para Deus. Se as pessoas ficarem com o coração duro de pedra, certamente Deus não vai entrar. Porque a palavra de Deus é assim: se você estiver com o coração aberto para Deus e crer em Deus, você pode ter a salvação e a vida eterna. Você pode procurar um ministério na cidade onde você mora, que seja você mora na zona rural, tem uma igreja, você vai cultuando, vai aprendendo. E aí, quando você sentir no coração fazer honesto com Deus, você faz. Entendeu? Porque tem um ditado, tem muitos, assim, pastor é Deus, que é dono de tudo isso aqui, ele que deu a vida por nós. O homem tem o nome pastoral porque antigamente
Davi era pastor de ovelha, dava de ovelha no monte. O sogro de Moisés era pastor de ovelha. Então por isso na Bíblia tem o nome pastor, né? Mas esse cargo pastoral, esse cargo pastoral que é digno de ser chamado de pastor somente Deus. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E Jesus que deu a vida por nós, entendeu? Então vamos dizer que nós somos membros do corpo de Cristo, entendeu? Nós somos membros do corpo de Cristo. Então um pastor que morreu, ressuscitou no terceiro dia, desceu a profundeza da terra, pegou a chave da morte, a chave do inferno, foi Cristo, esse é o pastor. Então nós vamos daqui da terra, louvado seja Deus, nós não somos dignos de ser chamados de pastor não, porque nós somos pecadores, gente. A gente quando morre, o nosso corpo entra em composição, entendeu? As lavras, as próprias bactérias que estão no nosso corpo, como o nosso corpo. E o pastor que morreu pelas suas ovelhas, que deu vida pelas suas ovelhas, foi Cristo. Louvado seja Deus, o corpo dele não entrou em composição não, entendeu? Ele foi ressuscitado, o corpo dele ficou intacto, entendeu? Esse é santo, mas nós somos pecadores. Então não pastoral porque cuidava de ovelha, um exemplo, comparação, eu estou aqui. Aí tem uma zona rural. Aí tem ali mesmo um de ovelha e tem um homem cuidando daquelas ovelhas. Então o nome dele é o quê? Pastor de ovelha, entendeu? Aí por isso na Bíblia hoje chama as pessoas de pastor. As pessoas têm esse nome de pastor. Mas o pastor é Cristo, que deu a vida por nós. Será se um membro do ministério, louvado seja Deus, ele cai enfermo lá, louvado seja Deus, Deus o livre guarda, né? Aí ele tem 2 rins, um rim tá ruim. Aí precisa de uma doação de rim. Será se esse ser humano de carne e osso, pecador, somente eu e você, com título de pastor, se ele não pode fazer cirurgia, tirar um rim meu e dar outro rim para ele ficar com 2, e vou ficar só com um. Será se esse homem como pastor de ovelha, que prega no ministério, vai fazer isso? Não vai, entendeu? Porque ele quer viver, meus irmãos. Ele tem família, tem esposa, tem filhos, entendeu? Ele se for homem honestamente, que serve a Deus de corpo, alma e coração, que dá a palavra, dá de graça a receber e não cobrar um centavo. Ele vai ser apenas um homem trabalhador, exigir fazer sua função aqui na terra, que Deus deixou um legado para ele, entendeu? Cumprir a sua agenda aqui na terra e levar a palavra e não cobrar nada, mas ele continua sendo um pecador, entendeu? Então esse título de pastor, esse cargo é somente para Cristo, entendeu? Nós somos membros do corpo de Cristo, apenas nós somos os ramos, entendeu? Ele é a videira. Ele próprio Cristo fala, aquele que não está na videira, porém não pode dar fruto algum, entendeu? Louvado seja Deus. Então, resumindo a palavra, então nenhum homem, nenhum pastor vai mandar tirar um dos seus rins para doar para um membro, não vai não. Deus, ele quer viver. Na semana eu estava vendo um vídeo da mulher aqui do Ceará cobrando 13 mil reais para pregar a palavra de Deus. Misericórdia. Essas pessoas aí que cobram 2 mil, 3 mil para subir no público para pregar a palavra, são pessoas que não têm amor a Cristo, que não amam as ovelhas, amam o dinheiro, entendeu? Tá matando as ovelhas e comendo a carne. Louvado seja Deus. Então são pessoas mercenárias da fé, entendeu? Que vive às custas das ovelhas, entendeu? Outra também, aquelas, eu tô aqui para falar a verdade, né? Se doer nos corações das pessoas é com elas e Deus. Aquelas que cobram 10% do seu salário. Você trabalha após o dia, trabalha o mês inteiro, dá 10% do seu salário. Isso é pessoas que não lê Bíblia. Vão ler Bíblia, viu? Vão buscar o conhecimento. Quando você tiver o conhecimento, aí você vai dizer que aquele irmão está certo. Antigamente 10% não era dinheiro não, era a safra que tirava do campo. E hoje eles botou como dinheiro. O Messias, o nosso rei, Cristo Jesus, o Filho de Deus, Emmanuel, quando ele escolheu 12 discípulos, pega a visão de águia, escolheu 12 discípulos. Um era pescador, outros vou botar ali, cobrador de imposto, outros lavrador, trabalha na roça, no campo. Eles não enriqueceram os discípulos de Cristo
Louvado seja Deus, eles enriqueceu com dízimos e ofertas.